E aí, Manel? Eu escutei um negócio interessante, eu queria primeiro te perguntar. Manelzão, tu acredita em livre-arbítrio? Sinceramente falando, assim, livre-arbítrio. Não, Você é o responsável por suas ações, não. não? Por quê? Porque existe uma. No momento não vou lembrar bem o nome. Mas existe uma teoria na Bíblia que fala que Jesus, ele escolheu os seus eleitos. Até o pastor usa até o exemplo de um fósforo, da caixa de fósforo. Ele derruba o fósforo e diz que Jesus pegou um aqui, pegou aquele, ele escolheu. Ele já tem os seus escolhidos. Isso é o que tu entende. Isso é o que eu entendo, isso é o que eu acredito. Ele já tem os seus escolhidos. Aqueles outros, não importa o que eles façam. Não importa. Que triste! Que triste. É sério? É sério. Não, agora tô falando com as minhas palavras. Claro que o ensinamento não é esse. Mas, por exemplo assim, quem é escolhido nunca vai sair da igreja. Ele pode sair e voltar, saiu, morreu e voltou pra igreja, voltou pros caminhos. Não, igreja física não. Saiu, morreu, voltou pra igreja, que é isso? É filme de zumbi, o que é? Ele saiu, digamos que um dia ele saiu da igreja, mas se arrependeu e voltou e continuou e firmou de novo seus passos com Jesus. Ele foi o escolhido. Ele é um dos escolhidos. Agora aquele que nunca quis nada com Jesus, não quis nada com a igreja, ele não era um escolhido. Certo. Essa eu acredito onde se aplica a esse pensamento que eu não lembro como se chama. Entendi. Mas, Manel, tu não acha que é muito cruel? Pensando assim. Cruel. Porque, tipo assim, é como se nós fôssemos. Então, qual é o sentido? Assim, a nossa vida é uma simulação. Não uma simulação, mas eu digo assim. Se já tem os escolhidos e os que não são escolhidos, ferrou. Não importa o que você faça. Se você for um escolhido, você vai voltar, vamos dizer, para os braços do pai. Se você não for o escolhido, a sua tendência é fazer aquilo que Deus já sabia que você ia fazer. Então, se a vida ela é tão previsível assim, qual seria a graça da vida, manozão? Se nós já temos um destino pré-definido, nosso passaporte pro céu já tá carimbado, por que eu preciso me preocupar em fazer algo bom? Porque se eu sou escolhido, vamos supor, vamos pensar por esse pressuposto. Se eu sei disso, o que eu posso pensar? Ou qualquer outra pessoa pode pensar? Foda-se. Eu vou fazer o que eu quiser fazer, que se eu for escolhido, vai chegar um momento que eu vou voltar para a igreja. E eu vou me salvar. E eu vou sentir, talvez Deus vai me dar aquele ânimo, aquela sensação de querer voltar, de sentir que eu preciso voltar para a igreja antes de eu morrer, porque se eu sou escolhido, isso precisa acontecer. Então a vida vai ser muito foda-se. As pessoas não vão se preocupar, e se eu morrer hoje fazendo o que eu tô fazendo? É melhor eu me policiar mais, é melhor eu vigiar e orar. Porque se já tá decidido, se eu não sou escolhido, não importa o que eu faça, é melhor eu fazer qualquer coisa. Mas O que eu quiser fazer, tem... sem se importar com o futuro. Eu acredito em duas coisas. Você não sabe se você é o escolhido ou não. Então é melhor você continuar agindo como se você fosse o escolhido. E tem outra. Então por que procurar pessoas, ir atrás de novos membros e tal, se Deus tem os seus escolhidos? Eu acredito que nem procurar um diamante. Se você não encontrar aquele diamante e não preparar ele não vai ser lapidado, ele não vai ser bonito. Assim, ele não vai ser um escolhido. Digamos assim. Então, a partir do momento que você encontra ele e ele brilha e ele é lapidado, ele passou a ser um escolhido e ele vai ser sempre, ele vai ser aquele diamante para sempre. Na minha mente isso fica muito bugado. Não, cara, se você for parar para tentar interpretar a Bíblia ao pé da letra, cara, você vai Isso é uma coisa que eu tô muito curioso para conversar com o nosso primeiro convidado, né? E sabe por que eu entrei nesse tema? Porque assim, ó, sabe por que eu perguntei isso? Sim. Que eu tava assistindo um podcast e eu vi um cara comentando sobre um... Eu não sei se ele era psicólogo, da psiquiatria, não sei, era um cara que ele sofreu um acidente
uma barra de ferro atravessou o crânio dele. E essa barra de ferro, ele não morreu. Atravessou o crânio, danificou parte do cérebro, mas ele não morreu. Eu não sei se ele perdeu. Ele deve ter perdido parte do cérebro, sim. Aí, basicamente assim, como ele perdeu parte do cérebro... Nosso diretor tá interagindo aqui com a gente, tá, pessoal? Por isso que eu tô olhando na diagonal, assim, de forma estranha. Pode falar, Eu vi diretor. essa notícia em algum lugar, não vi. Não, é muito antigo. É 1900 e preto e branco. Um operário. Isso. Ele perdeu parte do cérebro, mas o pessoal achava que ele ia ficar, basicamente, Vegetando. em estado vegetativo. É isso, é isso. Aí deixa eu só pegar o gancho. Esse cara, ele perdeu parte do cérebro, como nosso diretor aqui, obrigado, Kevinho, Comentou. deu aquela contribuição. E ele não morreu, a vida dele tava normal, vamos dizer assim. E só que essa barra de ferro, manozão, danificou uma parte do cérebro dele, ali no córtex pré-frontal. Eita! Ixi, tu viu que eu nem gaguejei, hein? Boa noite, Araújo. Ó, o Araújo aí, boa noite, meu filho. Obrigado por estar acompanhando a gente, chegando na área. E sim, aí esse cara, Manel, ele teve o seu cérebro danificado no córtex pré-frontal ali. E isso alterou muito a forma dele agir. Ele era um cara muito impulsivo, ignorante, bruto. De um nível assim, a esposa se separou, Seu as Lunga filhas... 10 vezes. Bota aí seu Lunga... Do nível Sotiringa. Seu Lunga, fusão seu Lunga e Seu Tiringa. Lunga e Tiringa. Ah, Não, mas ele ficou um cara muito agressivo, muito impulsivo, muito totalmente diferente do que ele era. Porque a parte onde essa barra de ferro pegou, danificou uma parte do cérebro que controla esse tipo de impulso, desse tipo de controle emocional, a parte do controle emocional, porque o cérebro ainda é muito incógnita, até para a neurociência. Então nunca se sabe o que um dano no cérebro pode causar ou não, independente da área que ele pegue. E aí esse cara ficou desse jeito. Ficou outra pessoa, a esposa se separou, as filhas não queriam mais ver, insuportável. Então vamos supor, esse cara, indo para a lógica do escolhido ou não, ele vai começar a ter atitudes que, vamos dizer assim, é difícil ele controlar. Atitudes impulsivas, atitudes... Ele perdeu o total. Se o livre-arbítrio não existe, agora é que pra ele não existe mesmo. Porque nem as ações dele, ele consegue minimamente controlar. Ele virou quase um animal. Que age só por impulsividade, só por o instante. Então, é uma coisa que a gente nunca vai saber, né? A gente sempre vai teorizar, vai falar, mas a gente nunca vai saber. Estando desse lado, estando do lado de cá, da física, vamos dizer assim. Nunca vamos saber. E aí eu fiquei muito... Mas como é que pode? E aí? O cara virou outra pessoa. Vamos botar aqui a teoria, porque tem muita gente que pode não acreditar em Deus, esteja nos assistindo, né? Um ateu, uma pessoa. Mas vamos partir do pressuposto que Deus é o Deus da Bíblia, certo? certo. Como é que Deus vai julgar esse cara? E também partindo do pressuposto que não tem o escolhido. Só para critério de exemplo. Como é que Deus julgaria esse cara? Porque a partir do momento que ele sofreu esse dano e que as atitudes dele tá muito limitada ao instante de impulsividade, o cérebro dele foi danificado. Deus como juiz, né? É muito curioso a gente pensar porque isso está muito além da nossa compreensão. Como é que ele vai ser julgado? Pelas atitudes que ele não está conseguindo controlar? Ou pelo que ele foi até sofrer aquele dano? Né? Ou talvez nem por isso, talvez por outro fator que nós nem imaginamos. Aí eu entrei nesse ponto também, porque tem uma parte da neurociência que me intriga muito, que o Elon Musk, da Tesla, né, da HyperX, não sei se é dele não. Não. Pois é, o da Tesla e da... Não lembro a marca. A marca não, a indústria de... SpaceX, Neuralink... SpaceX, Neuralink, essas aí, pronto. Aí, o que ele tá fazendo? Eu tava vendo, isso também foi um podcast. SpaceX, isso. Ele, com um grupo de neurocientistas, né? Isso também, pessoal, bem por cima, tá? Total raso, mais raso que isso, impossível. Esses neurocientistas, eu vi uma entrevista num neurocientista chamado Álvaro, se eu não me engano é Álvaro Dias, no Flow Podcast. Então o que eu vou falar aqui é só repetindo que o cara... e de forma bem que minha memória me permite lembrar. Ele falou que o Elon Musk, junto com esse grupo de neurocientistas,
consegue, através de uns aparelhos, né, que eles colocam ali para interpretar os eletrodos ali, os neurônios e tal, ele consegue saber qual a decisão que o Manel vai tomar antes dele tomar a decisão. Ele consegue saber qual é o impulso que te faz tomar uma decisão e qual é com 99,99999% de certeza. Ele sabe. Eles colocaram para fazer esses experimentos, eles colocaram, fizeram experimentos sociais com pessoas e pediram para tomar a decisão. Eles conseguiram calcular com uma precisão incrível. A pessoa está formando o pensamento. O pensamento, a carga neurológica do que a pessoa vai tomar a decisão, esse dispositivo já sabia antes. E esse dispositivo também, esse cara, esse Álvaro que foi no Flow, fala que é coisas para 100 anos para frente. 100, 200 anos para frente. Talvez a gente não vá ver. Ele fala que a neurociência também já consegue, mas de uma forma bem rasa também. Tipo assim, eles perguntam o que você está pensando agora. O que você tá pensando agora? Aí tu fala assim. Aí eles, não, calma. Você tá pensando nisso. Você tá pensando no... Qual a sua comida preferida? Aí antes de tu responder eles, é pizza. Mas como foi que eles chegaram nesse ponto de conseguir saber o que você tá pensando? Eles pegaram aquela mesma pessoa, né? Fizeram um banco de dados do que ela gosta, do que ela... E conseguiram saber assim, ó. Toda vida que o Manel pensa nisso, é essa área do cérebro, é esse comando neurológico que é disparado. Toda vida que o Manel pensa isso, é esse comando neurológico que é disparado. Então eles sabem mais ou menos como o teu cérebro funciona. E o que está correlacionado com aquele neurônio que foi disparado, entendeu? Então assim, se ele chamar outra pessoa, é muito provável eles não vão acertar. Eles conseguem fazer contigo porque eles te pegaram como cobaia e fizeram e foram associando os impulsos neurológicos do teu cérebro. Mas ele diz que no futuro você vai conseguir botar um slide e o teu pensamento, o que tu tá pensando, a imagem do que tu tá pensando vai ser projetada no slide. Que perigo. No nível que a gente vai chegar na neurociência no futuro. Então assim, por que eu tô me estendendo nesse assunto? Porque é mais ou menos isso que tu disse. Vamos partir do pressuposto que nós somos escolhidos. E a gente... Uma máquina que hoje em dia é uma máquina bem defasada, assim, não defasada, mas nós estamos muito limitados ainda no campo da neurociência. E eles já sabem que nossas escolhas são previsíveis. Será que nós não somos uma vida que já dá pra saber o que vai acontecer? Porque se Deus sabe todas as coisas, né? E nós temos uma programação mental que age de forma muito padronizada, a nossa vida já é meio que desenhada. As ações que nós vamos tomar no dia a dia, na semana, no mês, no ano de trabalho, vão ser decisões muito parecidas. E o Paulo Vieira, que é um dos caras que a gente acompanha, ele fala o seguinte: para existir uma quebra no padrão, tu não tem um padrão? Dia tal eu vou pra igreja. Sim. Hora tal eu vou pra academia. Hora tal eu acordo. Hora tal eu vou dormir. Tu tem um padrão de decisões e de hábitos, né? Sim. Pra quebrar esse padrão, segundo o Paulo Vieira, tu precisa ter um trauma muito grande. Um trauma. Ou tu precisa parar e falar assim, não, isso aqui tá me prejudicando. E repetidas vezes fazer algo diferente. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que volta pra casa, vai namorar. E a mãe sempre fala assim, fulano, chega em casa mais cedo, tá chegando muito tarde, é perigoso. E o cara sempre volta 10 horas pra casa. No outro dia a mãe dele fala, fulano, faz a mesma reclamação. Chega 10 horas, chega 11, chega 10, chega 11. Um dia esse cara é assaltado. Dependendo do trauma que ele sofreu com esse assalto, ele vai voltar muito mais cedo, todos os dias. Porque o trauma quebrou aquele hábito dele chegar naquele horário. Ou ele precisa respeitar muito a mãe dele para, mesmo vindo chateado para casa, vir mais cedo. E vai chegar um ponto que aquilo vai ficar natural para ele. Então assim, nós somos programados para agir da mesma forma. Posso dar outro exemplo? Sim. No curso, tu senta onde? Na frente. E quando começou o curso, tu sentava onde?
Lá dependia do ar-condicionado. Mas na maior parte do tempo, tu senta na mesma cadeira, Na mesma cadeira. no mesmo local. No mesmo local. E sabia que os ratos, eles agem parecido? Não sei os ratos, mas as Eu catitas. sei, eu entendo muito bem de rato. Quem assistiu os podcasts passados vai entender. É. Tem um teste na casa, né? Se um rato fez um caminho indo e você quer pegar ele, é só colocar alguém pra tanger, vamos dizer assim, Tangela. e você ficar esperando ele passar, porque ele vai voltar pelo exato mesmo caminho que ele veio, porque a mente dele tá programada pra ir por aquele caminho. Eu não sei se ele deixa qual o rastro que ele deixa, o que que faz ele voltar, mas ele volta pelo exato mesmo caminho. Porque ele é como todos os animais, ele tem uma programação mental. E nós temos a nossa. Para romper com ela, nós temos que deliberadamente, não, eu vou mudar. Praticar, natural. Ou um trauma. Um trauma muito grande que faça a gente, de forma abrupta, mudar aquela atitude. Então é muito interessante a forma como a gente age. Se a gente nunca parar pra... Não, isso aqui tá me fazendo mal. E mudar radicalmente, a gente vai sempre agir da mesma forma durante a vida toda.